A irmã Sheila pode. Amém. Vamos iniciar esse nosso momento maravilhoso, momento prazeroso, um dos meus melhores momentos na minha vida cristã, que é esse momento de comunhão com o ensino da palavra. Eu louvo a Deus pela vida de você, meu irmão, de você, minha irmã, que priorizou dentro da sua vida corrida, estar aqui conosco nesse momento para nos debruçarmos na palavra do Senhor hoje, com um livro bastante interessante, né? Que é o livro de Hebreus. Eu creio que será muito prazeroso aprendermos um pouquinho sobre esse livro, né? O livro com uma escrita bastante rica, né? Um português bastante é, é, rebuscado, posso dizer assim. Então, eu louvo a Deus pela vida do nosso professor, pela vida de todos que chegaram nessa igreja, que se reúnem nesse lugar. E eu gostaria de pedir, por gentileza, ao nosso irmão Márcio, por favor, que orasse ao Senhor, pedindo ao Senhor que pudesse abrir nossos corações, continuar usando o nosso professor, com essa didática que ele tem. Por favor, irmão Márcio. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te louvamos por mais uma oportunidade, Pai. Obrigado pela comunhão de estarmos reunidos aqui e que mais uma vez eu possa usar o Teu Filho através da Sua poderosa palavra e que nós venhamos estar de coração, estar fértil, Senhor, para ouvir e sermos desafiados, Senhor, sermos edificados, Senhor. Assim como ela teve destino, que ela encontre, Senhor, corações abertos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, que por outrora o Senhor tem falado por meio de tantas coisas, mas prove-nos, ó Pai, falar por meio de Cristo, meu Salvador, nosso Redentor. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Como o irmão Isaías falou, é uma alegria, é um privilégio nós estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Como de costume, a gente vai fazer aquela breve introdução, aí eu passo para vocês fazerem as considerações. Ao final do estudo, permitindo ao Senhor, eu encaminho lá no grupo o material de apoio, o material que eu fiz acerca de Hebreus. É como Isaías disse, né? É um livro muito maravilhoso. Hebreus era um livro que eu tinha muita resistência no início da fé, exatamente por essa linguagem que o Isaías comentou. Era um livro assim que eu evitava muito estudar, né? Eu achava ele um pouco difícil, achava um livro denso, poucos comentários eu tinha visto acerca de Hebreus. Sempre quando eu ia falar com alguns irmãos mais antigos, eles falavam assim, é um livro difícil. Eu sempre só ouvia falar isso, livro difícil, livro complicado. É um livro que a pessoa tem que ter uma linguagem mais apurada, tal. Então, era um livro que no começo da fé eu tive muita resistência, mas que depois de um tempo de estudo nele, de uma aula de escola dominical, né, de uma revista que nós tivemos, hoje eu digo para vocês que é um dos meus livros preferidos da Bíblia, é essa carta aos Hebreus. É um livro que tem uma mensagem muito cristocêntrica. É um livro que coloca Jesus como superior a tudo, né? Que é o título do nosso estudo. E é um livro que ele tem, assim, advertências, ele tem uma exposição muito clara de qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, eu vou fazer uma abordagem panorâmica do livro, e aí a gente vai trabalhar esse debate que a gente faz sempre aqui. Então, vamos lá. Uma das coisas mais conhecidas da carta aos Hebreus é da sua autoria que nós não conhecemos, né? Da sua autoria desconhecida. Sempre surge esse assunto. Quem é o autor da carta aos Hebreus? Alguns manuscritos antigos colocam como Paulo, mas é quase certo que não foi Paulo que escreveu essa carta, né? Pode ter sido alguém da escola paulina,
é alguém que tinha um conhecimento vasto do Antigo Testamento, era uma pessoa madura, depois eu vou entrar nesse detalhe mais para frente. Então, alguns vão falar que foi o próprio Lucas ou alguém da escola paulina que escreveu. Então, assim, para a gente não importa muito quem escreveu. O importante é que foi escrito. Então, sempre nos seminários, em qualquer debate, qualquer assunto de estudo, sempre surge quem é o autor da carta aos Hebreus. E aí sempre fala, é o autor anônimo, ninguém sabe. E aí ficam naquelas especulações. Então, esse é um fator interessante, né? É uma carta que a gente não sabe ao certo o autor, mas é bem possível que seja alguém que recebeu o ensino ou de Paulo ou dos apóstolos, porque na carta diz que recebeu o ensino daqueles que receberam o ensino de Jesus ou da primeira geração. Isso a gente vê no capítulo 2. Qual que é a temática, então, da carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus é uma carta que ela enfatiza o poderio de Cristo, a supremacia de Cristo. Então, Cristo é superior a tudo. Como foi falado na oração do Márcio, aprove a Deus falar através do seu Filho, né, nesses últimos tempos, que são os tempos da igreja, os tempos do Novo Testamento. Então, a carta já começa exaltando Jesus como sendo aquele por quem Deus fala, e aí e a carta faz, logo no seu início, uma exaltação de Cristo em 7 pontos. Se vocês verificarem do verso 1 até o versículo 4, vocês vão ver essa questão de como que esse autor, ele exalta a pessoa de Cristo. Ele faz uma das definições mais lindas, ele diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então ali, já no começo da carta, coloca Cristo numa posição altíssima. E aí ele vem desenvolvendo o tema de uma maneira muito brilhante. E ele vai começar a fazer as comparações de Jesus. Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, Jesus superior a Josué, Jesus superior à ordem levítica. Esse talvez seja o assunto mais proeminente nessa carta, né? Os sacrifícios levíticos, o sacerdócio levítico é um sacerdócio que, quando comparado ao sacerdócio de Cristo, que é mediante a ordem de Melquisedeque, que é um assunto difícil também, então essa carta coloca isso de uma maneira muito explícita, né? Jesus, ele é um sumo sacerdote. É a única carta do Novo Testamento que chama Jesus de sumo sacerdote. Então aqui ele coloca isso. E para afirmar que Jesus é um sumo sacerdote, é necessário desenvolver um tema que é um tema extremamente difícil. A própria carta fala que é um tema de difícil interpretação, que é o quê? É o sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. É um assunto tão difícil que o autor ele para no meio do assunto. Ele explica, né, que Jesus é esse sumo sacerdote, lá no capítulo 5, a partir do verso 11, e ele fala que ele tinha muitos assuntos a abordar sobre isso. Só que como aquela comunidade ela ainda era imatura, ela não estava apta a ouvir o assunto, ele brecou essa exposição. Então você vê, a imaturidade daquela comunidade fez com que nós hoje perdêssemos, né, esse conteúdo que ele poderia desenvolver de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Então essa carta, ela apresenta o que a gente chama de um período transitório. O que é isso? Os sacrifícios antigos, o culto antigo, ele está passando, né? O novo está chegando, a nova forma de viver está chegando. Então, quando a gente lê aos Hebreus, a gente tem que ter esse entendimento. Primeiro, a gente tem que ter aquele conhecimento vasto do Antigo Testamento, principalmente do livro de Levítico, e depois entender que esse autor ele está tirando algumas dúvidas da comunidade e informando que o Antigo está passando. Então, algumas coisas ainda estão de pé, como, por exemplo, a questão do templo, os sacrifícios que eram feitos. Então, ele está dizendo que isso tudo não tem mais valor. Mas como o aprendizado ele é lerdo, ele é devagar, então ele tem que mostrar isso. Ele fala, olha, o antigo está passando e o novo está chegando. Então, quando é que esse antigo vai passar de vez? Quando é que o novo mundo se apresenta aí nessa carta aos Hebreus? É quando o templo for de fato destruído. Quando os sacrifícios cessarem, aí as pessoas vão entender que o verdadeiro sacrifício já foi feito e que o templo é a família de Deus, que o templo é a igreja. Então, é uma carta que ela mostra essa questão da sabedoria na paciência, né? Alguns irmãos ali da comunidade, alguns irmãos na fé, vamos chamar assim, já compreenderam isso. Outros ainda têm dificuldade.
E essa carta, ela tem como incentivo estimular os irmãos que estão desistindo da fé. Por isso que você vai encontrar uma estrutura nessa carta que chama de parêneses. O que é isso? São 5 ensinos com 5 exemplos, com 5 exortações. Então, essa carta você pode dividir assim. É uma estrutura bonita, né? Ele vem com aquele ensino e dá uma exortação. Vem com outro ensino, dá uma outra exortação. Então, aqui o que pode confundir as pessoas, o Isaías até citou no estudo passado, é aquela questão da salvação, né? Porque ele fala de uma maneira tão grave que dá a impressão assim, olha, se você não se perseverar, você vai perder a salvação. Mas, na realidade, ele não aborda isso. Essas advertências, elas falam para nós não perdermos o quê? A promessa. Para nós não perdermos o quê? Vamos chamar assim, o galardão. Para nós não perdermos a nossa entrada no reino, a nossa disposição na fé. Então, é uma carta que estimula os irmãos a perseverarem. Por quê? Eles estão vivendo num período difícil de perseguição, onde alguns irmãos estão sendo presos, outros estão sendo mortos, outros estão perdendo a família, outros estão perdendo os bens. E eles ficam imaginando, cadê a vitória da nossa vida? É um paralelo ali com o Apocalipse. Cadê a vinda do Senhor? Por que a gente está sofrendo tanto? Então, é uma carta que vai mostrar que o povo de Deus sofreu lá no passado e que agora, né, no tempo deles, não é algo estranho, não é algo que deve causar admiração, muito pelo contrário. É um fato normal na vida do crente. Outro assunto que ele aborda no capítulo 10 é que os irmãos deixaram de congregar. É um texto muito citado, né? Hebreus 10, 25. As pessoas até falam, não deixe de congregar. Então, qual que era o assunto ali? Como está tendo essa perseguição e as pessoas estão sendo presas, eles estão evitando ficar junto. E aí o autor vai falar que isso não é bom, né? Que eles percam essa comunhão, porque é exatamente na comunhão da igreja que eles vão encontrar forças. E o autor ele usa de uma metodologia muito interessante no capítulo 11, que é o capítulo que nós chamamos dos heróis da fé. Ele cita ali vários irmãos do Antigo Testamento, vamos chamar assim, que viveram na expectativa, na promessa, na fé, mas que mesmo vivendo tudo isso, eles não alcançaram a promessa que Deus havia estabelecido que seria dada à igreja, né? Então, o autor ele fala assim, olha, eles mesmo não tendo a promessa, eles mesmo precisando serem aperfeiçoados em nós como igreja, está lá nos 2 últimos versos de Hebreus 11. Mesmo com isso, eles venceram pela fé. Então, é algo que se espera muito mais de nós, porque somos nós, no Novo Testamento, que aperfeiçoamos aqueles heróis da fé. E se eles venceram, nós também vamos vencer. E aí ele começa o capítulo 12, falando que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Essa nuvem de testemunhas não tem nada a ver com nossos parentes, com o pessoal da escola, do emprego ou da igreja. Essa nuvem de testemunhas é o pessoal do capítulo 11. Então, ele chama isso para que nós pudéssemos andar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E essa carta, ela enfatiza muito isso, a vivência pela fé. Não é para a gente olhar para as circunstâncias e não é para a gente olhar para o sofrimento, para a perseguição, mas é para nós olharmos para Cristo, que é Ele que vai nos fazer perseverar na fé. Então, é uma carta de estímulo. É uma carta que ela coloca diante de nós essa exaltação de Jesus, Deus acima de tudo. As comunidades sofriam no início com relação às comparações, né? Então ele tem que enfatizar isso, tem que colocar Jesus acima dos anjos, tem que colocar Jesus acima de Moisés, tem que colocar Jesus acima do culto, tem que colocar Jesus acima de tudo. Mostrar que ele é o resplendor da glória. E nós, como seguidores de Cristo, temos que viver pela fé, suportando essas perseguições e não desanimando, tendo como objetivo a nossa recompensa, né? A plenitude de Cristo que nós vamos receber. Então, ela é uma carta muito preciosa. O autor, no final, lá no capítulo 13, ele fala que foi uma pequena exortação. Então, você imagina, ele tinha muito mais coisas para escrever, mas ele coloca ali as coisas principais. Então, assim, é uma carta que nós devemos ler com bastante atenção, com bastante cuidado, sempre comparando Jesus, sempre olhando para Jesus como superior a tudo, né? Entendendo toda aquela questão do Antigo Testamento como uma sombra dessa realidade que viria em Jesus. Então, essa carta hoje ela é muito necessária em função de esse estímulo para nós não desistirmos
diante de tantas heresias, de falsos ensinos, de perseguições, de tantas coisas ruins que nós temos visto, nós temos que tirar o nosso foco disso e olhar para Jesus. Então, essa carta, ela ensina muito bem isso, que nos momentos de dificuldade, de perseguição, nós não devemos abandonar a comunhão com os irmãos e nós devemos olhar para Jesus, porque o que tem que acontecer, ele vai acontecer em breve. E pela fé nós vamos prevalecer. Tá legal? Vou passar para o irmão Isaías para fazer as considerações. Louvado seja Deus pela sua vida, amado e querido professor. Com certeza você foi hiper superficial, bem superficial, e com certeza nós agora, com as perguntas dos amados irmãos, iremos nos aprofundar mais, porque, como foi dito, é um livro maravilhoso, não é? E eu queria já abrir aos amados irmãos a possibilidade das perguntas. São perguntas que serão importantes para toda a igreja que está se reunindo aqui nesse lugar. Então, eu gostaria de pedir aos amados irmãos e irmãs que não ficassem receosos, perguntassem, porque você está entre irmãos, tá bom? Eu tenho várias perguntas, o irmão Hilton aqui, então eu até anoto muitas coisas de outros estudos do professor. Eu anotei aqui, por exemplo, que esse livro ele é dirigido a 3 classes de grupo de judeus. A primeira classe aos cristãos, a segunda classe aos incrédulos que estavam intelectualmente convencidos do evangelho, e a terceira classe de pessoas, grupo, era aos incrédulos que foram atraídos pelo evangelho, mas não se converteram de verdade. Foram atraídos a Cristo, mas sem convicção. Então, olha que interessante esse livro. É direcionado a 3 classes de grupos de judeus. Então, eu queria abrir aos irmãos aí para perguntarem, por gentileza. Não precisam se acotovelarem. Calma que vai ter vaga para todos perguntarem. Sim. Eu já pego suave logo no texto bem prático, né? Eu falo para o irmão Isaías que ele não quer mais congregar. Então, Hebreus 10, 25, já destracha logo ele para ele voltar a congregar, por favor, aí, professor. Sim, esse texto ele é muito utilizado, né? As pessoas falam assim, tá vendo? A gente não deve deixar de congregar. Então, essa comunhão ali era nesse sentido, não de deixar de ir no local, mas de estar junto, né? Porque como havia uma perseguição, eles estavam evitando o contato uns com os outros, como sendo uma forma de um esconderijo, uma forma de deixar de ter essa identidade, né? Então, o autor ali, ele de fato, ele estimula os irmãos a não perderem essa congregação, né? Essa assembleia, se reunirem mesmo, de fato, porque é através da comunhão dos santos que nós recebemos as forças, né? Você vê que nem mesmo os presos estavam sendo visitados. Hebreus 13 fala sobre isso, né? Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com ele. Os irmãos estão sendo presos, e aí os outros, por causa do medo de serem presos também, deixavam os irmãos abandonados lá na prisão. Isso não era uma coisa boa. Então, é uma carta bastante exortativa, que demonstra que nós devemos sempre estar em comunhão, sempre juntos, não importa onde. Se o irmão está na prisão, nós temos que estar lá com ele. Se o irmão está na casa, nós temos que estar com ele. Se o irmão está no local de reunião, nós temos que estar com ele. Isso é muito importante. Amém. Por favor, não sei se João Carlos ia perguntar aí ou se tem mais alguma pergunta, Márcio. Eu fico esperando os irmãos aí. Vou esperar. Porque eu estou com 5 perguntas, né? 5 colocações aqui. Então, eu vou esperar os irmãos se pronunciarem. Ou então, vou fazer o seguinte, eu vou falar 2, vou segurar para que os irmãos tenham oportunidade e depois, se for possível, eu volto. A primeira pergunta está já no início do livro, que fala assim:
sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Aí eu ouvi um político dizer assim, Deus não é de esquerda, olha aqui, sentou do lado direito. E aí, e sentou-se no céu. Qual o entendimento de céu? Quer dizer, quando fala sentou-se no céu, está se pensando num lugar físico, né? Num trono. E essa ideia, isso aí corre no mundo evangélico até hoje. Não, nós vamos para o trono, Deus está sentado no trono. Né, Hilton, como é que a gente pode entender essa colocação do autor? E o outro qual o nome superior ao nome dele? Nós não sabemos, né? O autor não dá que nome. Jesus recebeu um outro nome que era superior ao nome dos anjos? São, primeiramente, essas duas colocações. Muito bom. Muito bom mesmo. A primeira, irmão João, é com relação à linguagem simbólica de poder, né? Deus não pode ser contido nem no céu, nem na terra, nenhum local pode conter Deus, né? O profeta Isaías já falava disso lá no Antigo Testamento. Então, quando fala nessa questão da dimensão celestial, a destra de Deus, é tudo linguagem de poder. É tudo linguagem que demonstra o quê? Que Cristo é superior de fato, né? Que ele tem todo o poder, que ele obteve isso. E isso está relacionado com a segunda pergunta. Quando se fala de ele receber um nome que está acima de todo nome, um nome que é superior aos anjos, esse nome não é falar que é J-E-S-U-S. O nome aí significa identidade. Nós devemos lembrar que Jesus, ele teve que conquistar tudo isso como homem, né? Porque como Deus, ele já tinha tudo isso. Ele já tinha uma posição enorme, ele já era adorado, ele já era conclamado como Deus, então ele tinha tudo isso. Agora, o que acontece? Ele tem que elevar a humanidade a esse patamar. Então, quando o texto fala se humilhou, e lá em Filipenses, por exemplo, recebeu o nome que está acima de todo nome, aí o autor aos Hebreus vai falar que ele tem o nome superior dos anjos, aí aborda o Cristo na sua esfera humana também, né? Porque ele recebe essa identidade como homem. A melhor explicação para isso a gente encontra lá em Efésios, quando Paulo lá vai abordar a questão da igreja como o seu corpo, né, o corpo de Cristo. No capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai colocar Cristo acima de todo principado e potestade, de tudo aquilo que se nomeia, né, nesse século, no vindouro, e ele fala, e sobretudo, o colocou como cabeça da igreja. Então, Cristo, a maior designação dele é ser cabeça da igreja, e Paulo vai definir que a igreja é o seu corpo. Então, quando se fala de Cristo receber isso, de Cristo ter recebido após a ressurreição, é em função de Cristo elevar a natureza humana a esse patamar. Porque como Deus, ele já tinha tudo isso. Só que agora ele se encarnou na história. Então ele precisa pegar essa encarnação e elevar também a esse patamar de glorificação. Então é uma coisa muito profunda isso, né? É a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, a glorificação, a entronização e o derramamento do Espírito. Então são essas fases da vida de Cristo aí, que é uma coisa muito gloriosa mesmo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, muito bom. Wilton, quando você fala casa de Deus aí, é interessante nós ressaltarmos também que em Hebreus 3, versículo 5, ele tem aquele contraponto com João 14:2, né? Sem dúvida. Como muitos aprenderam, que Jesus foi para o céu fazer morada, fazer casa, e nós brincamos sobre a questão do minha casa e minha vida, né? Ali, aqui em João, em Hebreus 3, 5 diz, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Versículo 6. Cristo, porém, Isso. Cristo, porém, como filho,
em sua casa, a qual somos nós. Exato. Então, quando João está dizendo da igreja espiritual, organismo vivo, né? Não que Cristo foi preparar lugar no céu, Cristo foi preparar lugar na cruz, não é isso? Isso. E na ressurreição dele, ele nos levou para ele, para vivermos essa vida espiritual. Eu creio que tem muitas perguntas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão Wilton, uma pergunta muito interessante. Quando ele chegou aqui no versículo 5 de Hebreus, no versículo 11, 5:11, Sim. que aqui nós sabemos que existe o ministério do mestre, né? do ensinador, né? Da pessoa que é direcionada na funcionalidade do corpo ao ensino, mas aqui eu não sei se o professor pode me dar um ensinamento a respeito. No versículo 11, nós lemos aqui uma coisa interessante. 5:11. A esse respeito, temos naquela questão que o professor falou que era difícil e tal, que ele travou na hora pela falta de conhecimento. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Aí o versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, quer dizer, está falando para todos, quando vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, quer dizer, vocês já estão tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres. Tendes, novamente, necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, quer dizer, da lei. Então, aqui, professor Hilton, eu gostaria que o professor confirmasse para mim que realmente todos nós temos que ter um conhecimento para disseminarmos, para influenciarmos. Por favor, professor. Sim. Isso aí ele usa uma linguagem irônica e hiperbólica, né? É bem interessante. Porque diz assim, olha, vocês já estão tanto tempo recebendo o ensinamento que já era para vocês serem mestres. Pelo tempo que vocês estão recebendo isso, já não era mais para ter alguém ensinando vocês. Pelo contrário, já era para vocês estarem ensinando. E aí ele no capítulo 6, no verso 1º, né, no início do capítulo 6, ele fala de fato quais são esses assuntos, os rudimentos da fé. Então você vê, ele quer entrar no fator lá do Melquisedeque, ele quer mostrar esse assunto que é de difícil interpretação, mas o que ele fala? Ele fala, olha, não tem como eu tratar disso porque vocês ainda são crianças, vocês estão recebendo ainda o leite, não o alimento sólido, mas pelo tempo que vocês já estão se reunindo, que vocês congregam, já era para vocês serem mestres nesse assunto, né? Então olha que interessante, Isaías, como que a fé cristã, o ensinamento, o desenvolvimento de uma doutrina, vamos chamar assim, de um ensino, ele não é meramente um falar. Não é eu tenho um falar e aí eu chego lá e falo. Não me preocupo com a pessoa que vai ouvir, porque o Espírito Santo vai convencê-la. Não é isso, não. Você vê que ele tem tanta maturidade que ele fala assim, eu não posso colocar esse assunto. Por quê? Se vocês estão derrapando ainda nos fundamentos, eu não posso vir com um assunto de maturidade. Paulo também fez isso, né? Escrevendo lá aos Coríntios, no capítulo 3, na primeira carta, ele diz que ele queria tratar como espirituais, mas eles eram carnais, eram meninos em Cristo, ele não pôde dar o alimento sólido, né? Ele não pode dar a carne, ele teve que dar o leite. Então, você vê que essa questão do ensino é uma coisa muito criteriosa. Então, olha que esse livro nos mostra que é possível alguém ter uma revelação de Cristo na maturidade e essa pessoa ter que reter isso nela, não poder passar em função da vida espiritual das pessoas que irão ouvi-lo. Então, você vê como que esse assunto é sério? Não é apenas um passar matéria. Eu sei o assunto, eu vou tentar explicar. Não. Na vida cristã, não. Depende muito da maturidade, do conhecimento de Cristo. Então, é aquela expressão que alguns irmãos usam, né? Qual é o tamanho do seu Cristo? Aí a pessoa fala assim, qual que é o tamanho do meu Cristo? O meu Cristo é Deus, o meu Cristo é o Senhor.
Mas não é dessa forma que está sendo falado. Está sendo falado na questão subjetiva. O quanto de Cristo foi formado em mim, né? O Romeu Bonelli ele fala o seguinte, que para você receber uma dimensão de Cristo maior, você tem que ser completo na dimensão que você está. A exemplo de Jó. Jó ele era perfeito, íntegro, reto naquela dimensão. Aí o Senhor queria levar ele para outra dimensão. Aí o Senhor teve que trabalhar. Por isso que lá no final do livro ele fala: eu ouvia, né? Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele tinha uma dimensão, ele estava cheio daquela dimensão. Ele agora precisava avançar para outra. E assim também a nossa vida de Cristo, em Cristo, é de glória em glória. Ou seja, uma manifestação de Cristo para outra manifestação de Cristo. Os mestres aí são importantes? Com certeza, eles têm esse papel, assim como outras pessoas, lá de Efésios 4:11, né? Pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo levar para a maturidade. Mas isso não é uma matéria simples. Não chegar a falar assim, vou lá naquela igreja lá e vou ensinar ao pessoal, eu vou levar para a maturidade. Não é assim. A gente tem que verificar o padrão, o nível que as pessoas estão, a dimensão de Cristo e depois ir colocando. Então, veja, Isaías, como que é interessante isso. Uma pessoa ali tinha o conhecimento, tinha a revelação, já conhecia o assunto. Aí ele quer ensinar, mas não pode. E você vê que a imaturidade deles lá fez com que a gente perdesse esse assunto aí na carta. Amém. Glória a Deus. Muito bom, professor. Muito bom. Joabson está coçando a cabeça ali, mas acho que ele tem uma pergunta boa aí, gente. Joabson. Tem a pergunta. Sim. Por favor. Só, na verdade, é uma dentro da outra. Antes de você perguntar, eu gostaria de agradecer a visita de muitos irmãos aqui, Jobson. Tem o Alexandre Santos, o Alexandre Santos, o nosso irmão Estevão, que está sempre conosco, a irmã Fátima Félix, que eu não sei se alguém conhece. Eu conheço. Conhece também. O irmão Isaías Ribeiro, que é da minha comunidade de fé lá. Irmão Isaías Ribeiro é o nosso psicólogo, Wilton. Que legal. Nosso Isaías Ribeiro. Então, eu agradeço a Deus pela vida. O Neemias, que é meu sobrinho, que sempre ama a palavra de Deus, né? O Neemias. E chegou agora a irmã Thalita. Sim. Irmã Thalita chegou. Vamos apresentar ela depois, que ela já é visitante. Ela estava um pouco desviada, né? Ela vai voltar hoje para Jesus, irmã Thalita. Louvado seja Deus pela sua vida. Vamos, por favor, irmão Joelson. Por gentileza, me perdoe. Amém. Deus abençoe a todos aí que estão visitando aí, prestigiando aí a nobre explanação aí do Wilton aí, do irmão Wilton. Irmão, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo sim. Não, foi Isaías que deixou mudo. Assim, a primeira pergunta é sobre o termo, a terminologia hebreus. O que significa essa terminologia e por que ela foi associada a esses cristãos em que Paulo, quem enviou essa carta aí para esse grupo de irmãos? O que foi associado essa terminologia a esse grupo? Bem interessante. Bem interessante. São os irmãos de origem judaica, vamos chamar assim, não de judaítas, né? Mas de origem judaica. Então, quem são os hebreus? São aqueles da descendência deles que abraçaram a fé. Por isso que a perseguição para eles é uma perseguição mais rigorosa, porque eles recebem, vamos chamar assim, a pancada da família também, né? Tem alguma relação com os gentios? Eles podem até habitar nas terras gentílicas, né? Como lá os irmãos de Pedro, onde Pedro escreve, são os forasteiros, né? Mas esses especificamente, eles têm muita ligação com os judeus em função das suas famílias, né? O autor ele coloca essa questão. Então são hebreus que abraçaram a fé. A gente tinha no início da igreja, né, os judeus e os gentios. Então é chamado aí de hebreus porque eles fazem parte da antiga aliança, mas agora eles abraçaram a fé em Cristo. E em função disso eles estão sendo perseguidos de uma maneira muito intensa. Os gentios também eram, né? Mas aqui é uma designação muito específica para aqueles irmãos que já eram conhecedores da lei, tinha sua família toda voltada lá para o judaísmo,
e agora abraçaram a fé, e tem as respectivas dúvidas, né? Tem também essas dúvidas com relação aos sacrifícios, o culto levítico. Então, assim, é sempre aquilo que eu falo, Joberson. A gente lendo 2000 anos, você sabe disso. É muito mais fácil, né? A gente já conhece a história, já sabe como aconteceu. Aqueles irmãos aí estão vivendo naquela ebulição. Ainda não tem muitas cartas escritas, tem todo aquele contexto de perseguição, tem as suas dúvidas. Então, eles ficavam um pouco, entre aspas, perdidos, né? O que nós devemos fazer? Acreditei em Cristo, ok, confesso Jesus, tenho que guardar quais pontos da lei, eu tenho que abraçar qual tipo de designação, continuo na sinagoga, continuo fazendo sacrifício no templo. Então, para a gente, fala assim, mas meu Deus, eles tinham dúvida ainda nisso? Tinha. O processo foi lento, né? Você pode ver que as cartas, elas vão ser escritas bem depois da morte do Senhor Jesus. Então, as comunidades estão sendo formadas e as dúvidas estão surgindo, né? Então, é uma carta muito preciosa por causa disso. Amém. Glória a Deus. Eu queria que uma irmã fizesse uma pergunta, gente. Vamos deixar as irmãs perguntarem. Mesmo que a sua pergunta você imaginar que não seja tão interessante, mas com certeza vai edificar nossas vidas, irmãs. Sem dúvida. Por favor, qualquer pessoa, irmão Isaías também, irmão Estevam, todos aí que quiserem perguntarem, fiquem à vontade, que aqui é um estudo participativo, tá? Nós temos aqui essa audiência aqui é para nós aprendermos mesmo. E o João Carlos ainda tem mais 3 perguntas ali no gatilho, e a irmã Thalita tem sempre perguntas muito importantes e interessantes. Ela falou que chegou, mas vai ficar só assistindo. Não seja por isso, irmã Thalita, mas tem coisas aí que... eu queria aproveitar, antes do João Carlos e dos irmãos que querem perguntar, entrar na questão, irmão Hilton, do Hebreus 6 aqui. Sim, sim. O irmão concorda com o que eu aprendi a respeito desse texto. Aqui fala as pessoas que acreditam ainda que o cristão, o servo de Deus, aquele que Deus deu para o seu filho, e ele disse que de maneira nenhuma lançaria fora, não é? As pessoas que ainda acreditam que o crente perde a salvação, eles se baseiam muito nesse texto de Hebreus 6 aqui, né? Sem dúvida. E eu aprendi, irmão Hilton, com o senhor, inclusive, que eu sempre anoto tudo que você fala, que no Hebreus 6, o versículo 4, ele é direcionado aos falsos irmãos, aquele de 2 Coríntios 11, 26. E é na terceira pessoa, né? Que esse texto aqui é falado, né? É impossível para que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram, tornaram-se participantes e provaram a boa palavra de Deus, ele é direcionado na terceira pessoa. Mas quando chega no versículo 9, é direcionado aos verdadeiros crentes. No versículo 9 aí ele já vem. Quanto a vós, mudou. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, aí vai embora. Então, é muito importante, o irmão Hilton, por gentileza, falar algo sobre esse contexto, por gentileza, irmão Hilton, por favor. Esse é um dos textos de maior disputa aí no campo teológico, nessa questão da perda da salvação ou não. E essa sua pergunta tem um pouco de relação com a que o Joberson colocou. Porque para alguns, esse grupo que surge aí, que provaram o dom celestial, tal, ele só se aplica para as pessoas daquela época. Você vai encontrar uma interpretação que diz que são, de fato, os hebreus, os judeus, que eles presenciaram todo aquele início da igreja, participavam nas sinagogas, no templo, junto com os irmãos, estavam ali, verificavam os testemunhos acerca de Cristo. É como aquela questão da blasfêmia contra o Espírito Santo.
faz parte daquela geração que viu Jesus, que viu os sinais. Então, o que o autor vai dizer? Que como que você vai convencer, o Espírito vai convencer, ou você através da pregação, uma pessoa que participou de tudo isso, que ela viu o poder de Deus se manifestar, que ela viu os efeitos da ressurreição de Jesus, que ela provou daquilo tudo, até às vezes foi curada, né? Uma pessoa que teve um contato tão íntimo, como que você vai conseguir provar para ela? Você vai mostrar algo mais? É como se ele estivesse falando isso. Ou seja, ele já teve a participação de tudo, ele já viveu no nosso meio. O que mais que você vai apresentar para essa pessoa? Você vai chegar e falar para ela que Jesus Cristo cura? Ela fala, eu sei. Você vai falar assim, Jesus Cristo tem o poder, ele ressuscitou? Eu falo, eu sei. Então, são pessoas que teriam esse assentimento intelectual, uma fé, que era uma fé apenas intelectual, mas era uma fé que não tinha fruto. E como você bem colocou, para os irmãos da igreja, ele vai citar a partir do verso 9, que ele fala, olha, mas com relação a vocês, a gente espera uma coisa diferente. Então, você percebe que ele está fazendo uma distinção aí, entre aqueles que são da fé e daqueles que tiveram uma participação ali com eles, mas não eram deles. Como João diz também na sua carta, né? Eles saíram de nós, mas não eram nossos. O fato de eles terem saído aqui do nosso meio, de não estarem mais conosco, é prova de que eles não eram da gente. Então, naquele ambiente lá do primeiro século, você vai ver muito isso. Essas pessoas que começam a congregar, se reunir lá com eles, aceitam até de fato o testemunho, mas acabam recuando, elas não têm aquele compromisso com Cristo, que é até o texto aí que você citou no início, antes de começar o estudo gravado, sobre João 2. Então, naquela ambiência, Isaías, isso era muito comum, né? Então, isso aí causava, às vezes, um espanto para os irmãos. Aí, Exatamente. eles têm que ensinar, falar, olha, nem todo mundo aí que está com a gente é de fato cristão. O evangelho vai mostrar que o joio tem que estar junto do trigo, a gente não tem que fazer essa separação, quem faz essa separação é Deus, né? Então, isso aí tinha que ser enfatizado, porque, num primeiro momento, a pessoa aderia a Jesus, a pessoa fala, pronto, ele já é um cristão, já é um irmão. E o texto está falando, não. Tem até gente aí que vai operar milagres, que vai profetizar, que vai expulsar demônios, mas que nunca foram conhecidos por Cristo. Então, é nessa dinâmica aí que esse autor escreve. Louvado seja Deus. Alguma irmã, por favor, com a pergunta, fiquem à vontade para fazer uma pergunta. Irmã Sheila, manda ver. Irmã Sheila, deixa eu ver aqui quantas meninas tem aqui conosco. Tem a irmã Sheila, a irmã Fátima, a irmã Thalita. Olha, já dá para fazer um grupo Heroína da Fé. Já dá para fazer aquele grupo da Assembleia de Deus que a irmã Thalita dirigia. Sim. João Carlos tá... Oi? João Carlos está aí ainda? Tá. João Carlos está na área. Por favor, João Carlos. Eu estou com Isaías, dá oportunidade para as irmãs falarem. Estou ouvindo, Sheila. Sim. Pode perguntar, João Carlos. É o seguinte, Hilton, a gente fica muito limitado à tradução, né? Do português. E tem algumas palavras que a gente fica analisando. Aí, eu estou só no primeiro capítulo. Assim, quando Deus enviou o seu primeiro filho, quer dizer, dá a entender que ele tenha enviado outro, né? Mandou o primeiro, né? E depois mandou os outros, né? Quem seriam esses outros filhos? E aí, depois eu vou para um outro versículo que diz assim: Deus fez com que os seus anjos se tornem ventos e seus servidores, chama de fogo. É uma metáfora? Ou o que ele está falando? Os anjos se tornarem ventos? O pessoal acha, né, que o anjo tem asa, que voa, né, vai para o altar, vai para lá e para cá. E para não perder o foco, ele diz assim: as escrituras também dizem, tu, Senhor, no começo criaste a terra com as tuas próprias mãos, fazendo os céus.
O autor aí coloca Deus, né, na figura de homem, coloca a mão em Deus. É como entender, entendeu? É uma metáfora também. Como é que a gente pode entender essa tradução daquilo que o autor tentou falar para nós? E Sim. eu vou pedir igual aquele pregador. Senhor, se eu tenho crédito contigo, coloca um anjo lá na porta, um aqui do lado esquerdo, um do lado direito. Lembra Não, disso? rapaz, Deus é da direita, Deus não é da esquerda. Por favor, professor. O autor que falou isso. Exato. É a questão da linguagem no texto bíblico, né? A tradução aí do irmão coloca como primeiro, outras colocam como primogênito, né? E o que é isso? É o primeiro dentre muitos. Quem são esses outros filhos? São os irmãos da igreja, né? Ele é o primeiro, o primogênito de toda a criação, então é nele que é estabelecido o supremo propósito. Então todos os outros filhos de Deus, aqueles lá que no Evangelho de João fala, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, eles seguem essa matriz aí, que é Cristo. Então ele é o primeiro dentre muitos, né? O próprio autor aos Hebreus vai usar uma linguagem bonita, né? Ele vai falar que Jesus não se arrepende, não se incomoda de ser chamado nosso irmão, né? A coisa muito bonita. Ele é o nosso irmão mais velho, né? Em Hebreus fala sobre isso. Então ele é o... Hebreus 2, 11. A E meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei no meio da congregação. Nós somos irmãos espirituais dele. Ô, glória! nosso irmão mais velho. Então ele é o É. primeiro de muitos, né? Ele era o filho unigênito, que era o único, que se torna o primogênito, o primeiro dentre muitos, né? Esse é o supremo propósito. E essas linguagens que o irmão João citou é muito interessante. Os anjos como fogo, como ministradores, como ventos, são tudo linguagens do Antigo Testamento, da Apocalíptica judaica, que era a forma como eles enxergavam essas atuações divinas, né? Você pode ver que a própria voz de Deus é como a voz de trovão, é um Deus que cavalga sobre as nuvens, é um Antropomórfica. antropomorfismo, Ou antropopática, que ele tem sentimento, né? Que ele está com ciúme. exato. Não tem como a gente falar acerca de Deus. Tudo que a gente fala acerca de Deus é infinitamente inferior. Mas aí, para comunicar, a gente usa a linguagem humana, né? Para ter essa noção. As mãos de Deus, os olhos de Deus. Mas Deus é espírito. Deus não tem mão, não tem olho, não tem boca, não tem ouvido. Mas a gente usa para o quê? Para trazer para essa linguagem humana o mistério, o incompreensível, o inominável, né? O incognoscível, tudo esses ins aí que você quiser usar para Deus, eles servem. Então, como é que a gente vai falar de um ser dessa forma? Ele tem que se humilhar, se humanizar, para que a gente consiga entender. Então, é uma linguagem humana totalmente limitada, mas para que a gente tenha uma mínima noção da atuação de Deus. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Alguém mais? Alguma pergunta? Eu queria pedir ao irmão Márcio para preparar aquele momento abençoado aí, irmão Márcio, por favor. Aquele momento do nosso ofertório. Mas antes, eu gostaria de saber se temos mais perguntas. Irmão Joabes está tão tímido hoje, rapaz. Está frio aí em Brasília, irmão Joabes? Aqui, não, eu estou aqui prestando atenção no estudo bíblico aqui e, ao mesmo tempo, fechando um trabalho aqui, mas já está concluindo. Mas aqui não está frio, não. O frio aqui é à noite. Brasília é temperatura igual de deserto. Aqui por ser muito seco, durante o dia faz um calor e à noite esfria assim meio que vertiginosamente. Ele esfria de uma vez só. Aí lá fora tá um ventinho gelado, mas durante o dia fez um calor aí de 20 e poucos graus por aí. Amém. Ó, irmão Alexandre Santos aqui está falando amém. Muito bem explicado, irmão Hilton. O irmão Alexandre está falando. O irmão Márcio está pronto aí, irmão Márcio? Amém. Irmão Márcio está pronto? Opa! Ô, glória! Por favor, irmão Márcio.
Momento, meus queridos, a gente está compartilhando com o irmão Will daquilo que você colocou no seu desejo de estar abençoando. A gente sempre faz através do Pix, né, que é o CPF dele. Aqueles irmãos que puderem colocar aí, digitar o número da conta e a agência, quem não tiver a opção do Pix, mas do Pix, o CPF já vou falar agora. 285-753-398-50. A chave é o CPF do irmão. Aqueles irmãos que desejarem compartilhar aquilo que o Senhor já tem te dado, esta é a hora e em outro momento também você se prepara. É o momento que nós temos de abençoar esse irmão precioso para nós, há muitos anos, né? Chamado para essa área, que tem nos abençoado e nos edificado a cada momento através da palavra do Senhor. Então, meus irmãos... Pode repetir, por favor, irmão Márcio, mais devagar? Vou falar o Pix, que é a chave, é o CPF dele. Número 285-753-398-50. E possivelmente algum irmão vai botar aí no texto também, quem tiver, não quiser fazer através da agência do Banco do Brasil, a conta corrente e o dado da agência, né? Vamos botar aqui. Vamos botar no chat aqui do grupo aqui. Lembrando sempre a importância de nós abençoarmos o nosso mestre, porque inclusive é bíblico, né? É bíblico que nós possamos abençoar o nosso mestre. Muito obrigado, irmão Márcio. É uma oportunidade. Exatamente. E, inclusive, eu queria pedir aos irmãos que se inscrevessem lá no canal. Você que está a primeira vez aqui, toda quinta-feira nós estamos aqui debruçados aprendendo a palavra do Senhor e temos muitos estudos lá no nosso canal. Isaías Campos dos Santos. Isaías Campos dos Santos. Entra lá, se inscreve no nosso canal, que lá tem inúmeros estudos. Hoje um pastor amigo me ligou falando: Isaías, aquele estudo lá sobre autoridade espiritual é tremendo. Mas isso aí não é pregado nas igrejas, não. Eu falei: uma pena. Mas o que você achou? Ele falou: poxa, é muita Bíblia, não tem como contestar. Eu falei: amém. Então, se você quer ver um estudo abençoado sobre autoridade espiritual, é muito falado hoje sobre autoridade espiritual, né? Então, vamos ver o que é autoridade espiritual à luz da palavra de Deus. Isaías Campos dos Santos lá no YouTube, para você ver com calma, anotando, etc. E vamos lá, vamos voltar aqui. Alguma pergunta, Márcio? Contato para a gente incluir no grupo, né? Que os estudos são lá através desse grupo, no WhatsApp. Isso, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo fechado, onde não tem bom dia, boa noite, não tem. E todo dia o irmão Wilton coloca estudos lá, questões bíblicas interessantes, todo dia tem comida espiritual para edificar nossas vidas lá no grupo. Você pode pegar, tem livros, muitos livros bons, teológicos, de fácil entendimento, para você pegar e se aprofundar na palavra do Senhor. Mais alguma pergunta? Que eu tenho umas 15 aqui para perguntar, hein? Vamos lá, Márcio. Irmão Hilton, em Hebreus 8 é algo assim muito... A tradução é muito dura quando diz no versículo 7, versículo 6, 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior, olha só, aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, está falando da aliança de Deus com Moisés, olha que loucura, se aquela aliança tivesse sido sem defeito, olha isso, sem defeito, de maneira alguma
estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Rapaz, Sem isso dúvida. aqui tem um peso muito grande. Muito. É um peso muito grande. Isso aqui, eu não sei se eu estou errado, mostra a responsabilidade que tem, o peso que tem a chegada do Cristo trazendo um novo caminho, diferente do judaísmo, um novo caminho, não é isso? Sem dúvida. E a responsabilidade que tem, que vai recair sobre essas pessoas que ainda querem viver o judaísmo hoje na igreja. Judaísmo Perfeito. como? Com coisas do judaísmo. Tudo do judaísmo, aquelas coisas do judaísmo que nós já sabemos. É chofar, é aquele negocinho aqui, e todas as questões que Candelabro. nós conhecemos aí. Candelabro, Arca da Aliança. Rapaz, isso é uma maldição. Isso é uma maldição, porque essa pessoa que faz isso, ela está tentando, inclusive através da materialização da fé, né, para fazer o povo acreditar, ela consciente ou inconscientemente, ela está tentando costurar o véu. Isso. Por favor, professor Hilton. É isso aí. Exatamente isso. Ela está costurando o véu que Jesus rasgou, que a morte de Jesus rasgou. Paulo usa uma outra linguagem também pesada. Paulo fala que tais pessoas decaíram da graça. Olha. É uma coisa muito séria, não é uma... deixa para lá, é só uma ilustração, é um ponto de contato, é só algo para materializar a fé, nada disso. Os irmãos do Novo Testamento, ali da igreja primitiva, vamos chamar assim, não brincavam com esse assunto, porque eles enxergavam que tudo era uma sombra e que a sombra era incompleta, e que agora Jesus veio, através do seu corpo, da sua morte, abrir e estabelecer um novo e vivo caminho. Então, ele agora já desqualificou tudo que ficou lá para trás, como sendo incompleto. Aí eu abandono o completo para viver o incompleto. Então, por isso que Paulo fala, decaíram da graça. São pessoas que pisaram aí no sangue de Jesus. É uma coisa muito séria mesmo. Muito séria. E o versículo 9 chega também falando sobre toda essa questão, né? Tabernáculo, a mesa, a exposição dos pães, o candeeiro. E ainda diz aqui, para quem não sabe o que estava dentro da Arca da Aliança, no versículo, por sermos um estudo aqui, quem quiser anotar, no versículo 9:4 diz o que tinha dentro da Arca da Aliança, né? Porque muita gente não sabe o que tinha dentro da Arca da Aliança. E nós já estamos concluindo nosso estudo, o irmão Hilton. E tem outro texto aqui no versículo Hebreus 9, que fala que o testamento ele só vale com a morte do testador. Isso é lindo, cara. Pode falar alguma coisa a respeito disso, irmão Hilton? O advogado olhou para mim, o advogado Hilton. O advogado olhou para mim, o doutor Joaverson. Isso é lindo, isso. Por favor, Hebreus 9, eu vou ler antes do irmão Hilton nos ensinar, por favor. Hebreus 9:15 diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, não é isso? A primeira aliança da lei, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados. 16. Porque onde há testamento, aí, doutor, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Aleluia! Glória a Deus. Por favor, irmão Hilton. Você sabe o que confunde muito nisso, Isaías? É a divisão que existe nas nossas Bíblias. Porque a gente pega Novo Testamento, aí já começa lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente acha que Novo Testamento é o início da vida de Jesus, e não é. O próprio Paulo vai dizer que Jesus nasceu sob a lei, nasceu de mulher, né, na plenitude dos tempos.
Então, assim, quando começa a vigorar o Novo Testamento? A própria Bíblia fala, na morte de Jesus. Esse é o sangue da nova e eterna aliança, né? O sangue que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, o Novo Testamento, a nova aliança, ela passa a vigorar com a morte de Jesus. Tem que morrer para que o testamento seja válido. Então, o que confunde é essa palavra Novo Testamento nas nossas Bíblias. Vamos ler lá no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Aí você está vendo Jesus debaixo da lei ainda. Ele não tinha morrido. Ele veio cumprir a lei, ele veio mostrar a essência da lei. Então, para nós, Novo Testamento, a realização do Novo Testamento é a partir do sangue de Jesus. E aí, se é através do sangue de Jesus, a antiga aliança ela perde a força, ela perde o efeito. Porque nós estamos numa nova aliança, né? E os irmãos primitivos, eles não negociavam isso. E olha que eles eram judeus, hein? Eles sabiam da lei, conheciam, mas eles não negociavam essas coisas. Amém. Hoje nós negociamos com muita facilidade essas questões. Nós negociamos. Eu fui ministrar numa igreja, Joabson, que um diácono veio e fez assim na minha cabeça, na minha testa, tinha um candelabro do tamanho de um candelabro fajuto, uma arca toda mal feita, e ele pegou um óleo, eu falei, que óleo é esse, varão? É mirra. É mirra. Eu falei, Jesus, será que ele vai querer me circuncidar aqui também, Senhor? Já fiquei preocupado. Eu falei, Jesus, o que é isso? Está entendendo? Só a graça. Então, não sei se nós podemos já concluir, ou se tem mais uma pergunta. Por favor, Joabson. Sim, eu só queria contribuir sobre essa questão do testamento aí. Achei muito, muito rico isso aí. Realmente, o testamento, ninguém, você vê, uma pessoa, no caso, né, qualquer um de nós aqui, podemos fazer um testamento, não tem problema nenhum. Até porque no Brasil não é muita cultura fazer testamento, né? A gente espera as coisas para a hora da morte, né? Aí quando morre, o povo sai correndo aí para resolver o problema da sucessão aí. Mas o testamento, se qualquer um de nós fizermos um testamento, ele não pode servir de moeda de troca para nada, não pode negociar nada esse testamento. Ou seja, o testamento realmente ele só vale a partir da morte. Aí ele passa a ter eficácia, né? Então, muito interessante. E detalhe, quando a pessoa morre, né, falece, abre-se imediatamente a sucessão. Então, o que ocorre? Quando Jesus morreu ali na cruz, naquele momento ali, exato momento, abriu-se a sucessão. Nós nos tornamos herdeiros, juntamente com eles. Amém. Isso é rico, né? Naquele momento ali, exato momento, abriu-se a sucessão, encerrou-se o testamento, o Antigo Testamento, ele se encerrou ali, né? Porque o testamento passou a ter eficácia e se abriu um Novo Testamento com a morte de Amém. Jesus. Maravilha. Amém. E eu queria contribuir com o que o nosso doutor Joabson falou, lendo João 14. Sim. João 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos na cruz lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei na ressurreição daqui a 3 dias, no terceiro dia, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, olha só, não é onde eu estiver, onde eu estou, estejais vós também. Então, ali houve a confirmação do testamento. Ali morreu, testamento. Coisa linda. Louvado Isso também, isso complementa com a parte lá quando Jesus falou para o ladrão do lado dele lá. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não tem? Exatamente. Por favor, João Carlos, nós vamos terminar. É só essa questão que nós comentamos, que o Hilton também comentou, que é a questão da tradução. Né? Quem tem o poder da escrita faz a tradução que quer. Né? Às vezes a gente vê assim, por que traduziu
dessa forma? Quem está com o poder na mão, né, que quer estabelecer uma doutrina, uma regra para um povo? Então, o cara traduz do jeito que ele quer, entendeu? Aí o povo que não tem, infelizmente, né, o conhecimento, não se preocupa em procurar estudar realmente, como nós estamos fazendo aqui, com um excelente professor, vai ficar, infelizmente, a ver navio. É isso que você falou, Isaí. Quer dizer, a tradução que você leu aí não é a tradução de 90% dos irmãos da igreja. Né? Eu vou preparar lugar. Tá, quer dizer, mas isso interessante aqui isso aí. é interessante. Mas a minha Bíblia, isso aqui tudo eu anoto nos estudos que eu participo com o professor. Entendeu? Isso tudo aqui eu anoto. A minha Bíblia ela diz: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, não tem na cruz. E quando eu não tem aqui na minha Bíblia. Mas eu anotei aqui do lado, dei aquela rabiscada com a caneta, para mim não esquecer disso aqui. Até brinquei no começo, né? E aquele papo que Jesus foi para o céu preparar morada, tem casa no céu, minha casa e minha vida, eu até brinquei aqui. Isso não existe. E nós lemos em Hebreu lá que nós somos a casa de Deus. A igreja do Senhor, ela é espiritual. Isso nós temos que... isso é uma das maiores heresias e guerras que Satanás usa para enganar muita gente, né? Ô, João, santificar o que não é santificado. Por favor, professor. Tem aquela frase, né, que eles usam, o pessoal aí da linguística. Todo tradutor, um traidor. Ele sempre escolhe a palavra. Amém. Vamos terminar, gente. Calma aí. Terminar. Peraí. Por favor, Márcio. Por favor. Se enquadra no Hebreus 11:39. Que promessa é essa que esses caras não alcançaram e nós alcançamos? Eu estou na dúvida. Porque o texto diz assim, olha, todos estes, né, os caras fraquinhos, né? Porque ano de Gideão é fraco, porque nem foi comentado. Ano de Baraque também não foi comentado. Ano de Sansão nem foi comentado, nem de Jefté e de Davi, porque não deu tempo, né? Então eles eram fraquinhos. Aí o 39 fala assim, olha, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmão Hilton, aproveitando, já que ele fica me provocando esse Márcio, vai terminar. Aproveitando, irmão Hilton, no versículo 13, 11, Hebreus 11:13, diz assim, vem aquela relação toda, né? E diz, sim, todos estes morreram na fé. Todos esses. Inclui Enoque? Enoque, tá aí, morreu também. Essa é fácil. Tá lá, né? Tá lá, né? Enoque tá lá no versículo 5. Então, se todos esses morreram na fé, sem ter. Enoque, então, morreu. Morreu. Aí, João, olha a crise aí. O pessoal fala de Enoque transladado, Enoque não morreu. E eu vou mais além, professor. Eu vou mais além, só um minutinho. Inclusive Elias, né? Porque segundo a crônica 21:12, Elias aparece 21 anos depois, né? Sim. Que ele subiu na carruagem de fogo. Sabia disso, João? Segundo a crônica... Por favor, não fala segunda, não. Obrigado. Tá? Por favor, irmão Hilton. É porque... Pois aí, você está botando crise aí, rapaz. Essa questão de trasladação para não ver a morte, foi para o céu ali, era transferência de um local para o outro. Aí as pessoas colocaram como que já tivessem sido direto. Só que o próprio Cristo falou algo que ninguém dá atenção, né? Cristo falou assim, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu. Ninguém é ninguém. Então tem que entender o texto. Quando fala de Enoque e de Elias, eles também morreram. Eles passaram também pela morte, mas eles foram trasladados para não ver a morte naquele momento.
assim como o Espírito fez com o Filipe lá no Novo Testamento, levava ele de um local para outro, né? Então, e o corpo de Moisés que ninguém achou, né? O diabo lá, brigou pelo corpo de Moisés, né? Tá lá, ninguém subiu ao céu, vai discutir com Jesus, né? Então Jesus errou na vida. Amém. A questão do Márcio, a promessa é as riquezas insondáveis de Cristo. Do meu lado? Eles não viveram isso, eles não tiveram Cristo habitando neles, né? Não tiveram Cristo. Pediram aqui para mim, você pode explicar um pouco sobre essa questão do Elias? Quando fala ali de Elias, que ele foi arrebatado, foi elevado ao céu ali, não é que ele foi para lá e morou lá. Ali uma visão que a primeira coisa que o texto fala é que o carro de fogo separou. Eles não subiram no carro de fogo ali, né? O carro de fogo separou Elias de Eliseu e ele subiu ao céu num redemoinho. Então, ele foi mudado de um local para outro. O que é ser subido ao céu? Ele teve essa experiência de ser tomado ali, captado. Mas como Isaías trasladado. falou... trasladado. Tem um texto lá em Crônicas que fala que ele vai receber uma carta. O pessoal está procurando Elias ainda. E aí o pessoal avisa que vai endereçar uma carta lá para ele e explica onde é que ele está. Para dar todo esse detalhamento, eu vou mandar no grupo. Eu já mandei uma vez, eu vou mandar de novo hoje. É um livro que fala assim, Elias e Enoque e Elias também morreram. Aí lá tem todas as referências bíblicas sobre isso. Uma das referências é essa que o Isaías leu hoje também, de Hebreus. Ele cita Enoque e depois fala assim, todos estes morreram. A própria Bíblia dá o testemunho. Jesus disse, ninguém subiu ao céu. Só que o que acontece? Não estou dizendo que é o caso do Jonathan, não. A nossa caixinha teológica já informou para nós, Elias e Enoque não morreram. Então, não importa para a maioria das pessoas o que o texto bíblico diga. Por quê? Já ficou na mentalidade das pessoas que Elias e Enoque, eles não morreram. E aí eles são símbolos do arrebatamento, aquela coisa toda. Então, criou a teologia, a caixinha teológica, e a Bíblia tem várias afirmações, só que aí é aquela questão da desconstrução. Eu estou falando assim porque eu sei que o Jonathan é um estudioso, né? Não é a questão dele. Mas a maioria é assim. Ele fala, não, irmão, mas eu aprendi desde pequeno que Elias e Enoque... Tá bom, irmão, então fica com isso. Mas eu vou mandar no grupo, tem um livro que é só sobre isso. Elias e Enoque também morreram. É de um irmão americano, estadunidense lá, que ele mostra essas passagens que Isaías citou, tem todo um detalhamento acerca disso, o que significa subir ao céu, ser transferido de um local para outro. Aí os irmãos podem verificar isso, tá? Assim que terminar o estudo, eu encaminho lá no grupo também. Amém, amém, irmão Hilton. Poxa, tão gostoso, mas temos que acabar. No versículo 13, no versículo 12, tem um versículo, Hebreus 12, 23, 22, Hebreus 12, 23, diz assim, 22, mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primores. Esse texto é lindo, né, irmão Hilton? Mostra-nos que nós já chegamos, né, a Jerusalém celestial, não é isso? A igreja, a igreja, o povo de Deus. O Monte Sião, a gente pode até dizer com relação aos vencedores do Apocalipse. É o grupo que tem a maturidade, é o grupo que é o pico da revelação de Deus, né? Tem a Jerusalém e o Monte Sião, ou seja, o ponto mais elevado da revelação de Deus. Isaías, aqui no chat, o irmão Alexandre Santos, que é o link do grupo. Tem como passar aí para ele o telefone, o contato para adicionar ele lá? Ele tem meu número, o Alexandre Santos, se é o que eu estou pensando. Você tem meu número, Alexandre? Anota aí, por favor. É você mesmo? Se você tem, vai no zap lá e pede para mim. Tá, professor Igor, tá, o irmão não sabe qual os vencedores você está falando, porque ele não assistiu a sua pregação de terça-feira. Ah, os vencedores. Entendeu? Então ele não sabe. Não sabe. Ele sabe. Amém. Louvado seja Deus. Tá falando que precisa do número. Tem como colocar? O meu número é 9641. Vou botar aqui, 9641.
97171. Ninguém ri, hein? 171. Sempre. 9641 9641 97171. Ninguém ri, por Coitado, favor. hein? Cuidado, hein? 171, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Gente, eu queria agradecer aos amados irmãos. Hoje foi um dos estudos muito rico, aprendi muito com a pessoa do Espírito Santo usando o nosso professor. Olha que maravilha em ter aprendido com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de todos. E vamos orar para terminar, né? E gostaria de convidar os irmãos para que convidassem outras pessoas, né? Quando você receber o link, você pega o link e passa nos grupos que você tem para outras pessoas virem aqui mergulhar no conhecimento do Senhor. E eu vou orar agradecendo ao Senhor por essa aula. A próxima é Tiago. A próxima é Tiago. Meu Deus. Vou cortar até minha língua. Só a graça. Sim. Senhor, te louvamos nessa noite porque foi desnudado muitos segredos para nós desse livro tão rico, tão maravilhoso, que o Senhor permitiu que entrasse nesse cânon sagrado, chamado Bíblia. Por isso, Senhor, eu te glorifico e enalteço o teu nome. Visita a casa de cada um aqui, Senhor, trazendo paz, tranquilidade. Guarda a vida do nosso professor, Senhor. Tira toda a solidão, tira todo o medo, tira todos os pensamentos, Senhor, que possam rondar a vida do teu servo. Amém, e Jesus. Se revela a ele cada dia mais, seja cada dia mais íntimo dele. Senhor, nós glorificamos a ti pela vida do irmão Hilton. Papai querido, te louvamos pela vida de todos que participaram desse estudo. Dê-nos uma noite abençoada. Te agradecemos, Senhor. A vontade é de ficar aqui, de invadirmos a madrugada, mergulhados no teu saber. Mas temos que nos resguardar, temos que ter sabedoria. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Gente, está terminado em nome de Jesus. Amém? Isaías, eu mandei o link aí pro irmão aí no bate-papo, tá? É só ele clicar que ele já vai entrar no grupo lá. Amém, irmão. Viu, irmão Alexandre? E outra coisa, irmão João Carlos, trouxe aí uma comida baiana para nós aí ou africana? Já saiu ele. A paz, a paz. Ai, gente, com Deus.